Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, queridos amigos e queridas amigas. Estou tão feliz de podermos estudar mais uma sessão de Doutrina e Convênios, Doutrina e Convênios 74. Joseph Smith, como nós já vimos na sessão 73, ele tinha iniciado, ele e Enrico, a pregar nas regiões circunvizinhas de Kirtland e Hiram, e devido às cartas que Ezra Wolff escreveu contra a igreja. Ezra Wolff, agora um apóstata, que outrora havia sido um missionário, agora ele havia se afastado, havia sido excomungado e estava escrevendo cartas contra os líderes da igreja, tentando difamar a igreja e o profeta. Mas na Doutrina e Convênios 73, o Joseph recebeu o mandamento de retornar à tradução da Bíblia. E ele assim o fez. E eles teriam uma conferência que seria realizada em 25 de janeiro de 1832. E então Joseph iniciou o trabalho, e durante esse trabalho ele leu 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 14, a mulher casada com descrente, ou vice-versa, né? Então, o que aconteceu? Ele orou ao Senhor e recebeu esta revelação que está aqui em Doutrina e Convênios 74. Vamos começar lendo o versículo 1, que é a mesma coisa que está lá na nossa Bíblia. Diz assim: pois o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os seus filhos seriam imundos, mas agora são santos. E Joseph então orou para conhecer a vontade do Senhor, entender o que estava acontecendo aqui. E naquela época, no antigo Israel, os judeus, eles tinham a crença de que as crianças nasciam imundas, impuras. E aí o Senhor instruiu Joseph a respeito deste assunto da seguinte forma. Vamos ler aqui, são poucos versículos. Vamos continuar no versículo 2. Ora, nos dias dos apóstolos observava-se a lei da circuncisão entre todos os judeus que não acreditavam no Evangelho de Jesus Cristo. Então, só para nós ver o contexto. O Salvador Jesus Cristo veio no meridiano dos tempos para cumprir a lei de Moisés, e ele foi e ofereceu-se sua própria vida, né? Ofereceu-se como Cordeiro Pascual. E ali, Pascual, né? E ele, o Salvador, então, ele fez a expiação, cumprindo a lei de Moisés desta forma. E a partir deste momento, todos aqueles que acreditavam em Cristo deixaram de viver a lei de Moisés e viveram o Evangelho de Salvador Jesus Cristo. Acontece que eles viviam entre os judeus, e entre os judeus eles acreditavam na lei de Moisés. E na lei de Moisés exigia que todas as crianças fossem circuncidadas, os meninos, né? E o que acontece? Havia o casamento de uma irmã que acreditava em Cristo com alguém que não, ou já eram casados, né? Alguém que não acreditava. E esse que não acreditava em Cristo, ele queria que o filho fosse circuncidado. E geralmente isso acontecia. Continuando no versículo 3. E aconteceu que surgiu uma grande contenda entre o povo, concernente à lei da circuncisão, porque o marido descrente se achava desejoso de que seus filhos fossem circuncidados e se tornassem sujeitos à lei de Moisés, lei essa que fora cumprida. E aconteceu que os filhos, tendo sido criados na sujeição à lei de Moisés, deram ouvidos às tradições de seus pais e não acreditaram no Evangelho de Cristo, e nisso tornaram-se impuros. Portanto, por essa razão, o apóstolo escreveu à igreja, dando-lhes um mandamento, não do Senhor, mas de si mesmo, de que um crente não devia unir-se a um descrente, a não ser
que se abolisse entre eles a lei de Moisés, para que seus filhos não fossem circuncidados, e que se abolisse a tradição que diziam serem as criancinhas imundas, pois assim era entre os judeus. Olha que esperança dá a todos nós, né? E mesmo em nossos dias, eu fico pensando em todas as famílias que perderam pais, mães, que perderam seus filhos ainda crianças, né, na infância. Olha que consolo, que conhecimento dá adicional a todos nós, o versículo 7. Mas as criancinhas são santas, sendo santificadas por meio da expiação de Jesus Cristo. E é isso que as Escrituras significam. Então essa passagem, ela traz primeiro grande esperança para todos nós. Imagina aqueles pais que perderam seus filhos ainda na infância. As criancinhas são salvas pela expiação de Jesus Cristo e vão receber vida eterna. Isso é um alívio para a alma atormentada, não é? Muito bem. Mas eu fiquei, só voltando lá àquele ensinamento, aquilo ali o apóstolo Paulo estava dando com o conselho dele para eles. Então, se vocês vão se casar, não cumpre a lei de Moisés, na parte que já havia sido cumprida, mas não cumpre a lei da circuncisão. Porque daí criava possibilidades da criança ser educada e aprender a exercer fé em Jesus Cristo. Bom, então é só para esclarecer para a Escritura. Mas quando eu lia isso, a minha mente, meu coração se voltaram para todas as irmãs que são casadas com irmãos que não são membros da igreja, que talvez nem acreditem em Jesus Cristo. E também fiquei pensando naqueles irmãos que são membros da igreja e se casaram com uma irmã não membro. E depois tiveram seus filhos, olha só. E eu fiquei procurando uma citação que pudesse trazer consolo, paz, esperança para todos vocês que se encontram nesta situação. Ou que possam ter os pais que ainda não são membros, ou filhos que não são membros, enfim. Para todos que têm no seu coração assim, aqueles sentimentos assim, de ânsia, ansiedade, de expectativas, de sofrimento, por desejar ter aquela família ideal que ouve todos os domingos nos discursos, não é assim? E daí chega alguém lá e fala da famílias podem ser eternas e tal. E daí a pessoa está lá na igreja ouvindo aquilo e se sente a pior das pessoas, o último dos últimos dos membros. Primeiro eu quero estender assim que o Salvador Jesus Cristo ama a todos nós. A todos nós. E eu fui procurar as palavras de um apóstolo e achei aqui o Elder Richard J. Scott, está na Liahona de julho de 2001, com o título Primeiro, o mais importante. Como vocês sabem, o Elder Richard J. Scott é um apóstolo do Senhor, já falecido, e ele deixou esse ensinamento para nós, de esperança, de fé, para todos nós. Deixe ler para vocês e eu gostaria que vocês pudessem se colocar no lugar das pessoas que vivem essas circunstâncias. Seja esposo, seja esposa, sejam filhos, pais, enfim. Abre aspas. No decorrer de sua vida na terra, seja diligente ao cumprir os propósitos fundamentais desta vida por meio da família ideal. Mesmo que ainda não tenha atingido esse ideal, faça tudo que estiver a seu alcance, por meio da obediência e fé no Senhor, para constantemente aproximar-se o máximo dele. Não deixe nada dissuadi-lo. Se neste momento elas não incluem o selamento no templo com um companheiro digno, seja digno de ser selado. Ore por isso. Exerça fé para consegui-lo. Jamais faça nada que venha a torná-lo indigno.
Caso a visão do casamento eterno tenha se apagado, reacenda. Se seu sonho exigir paciência, tenha paciência. Eu e meus irmãos oramos e trabalhamos por mais de 30 anos para que nosso pai, não membro, e nossa mãe fossem selados no templo. Não fique ansioso demais. Faça o melhor que puder. Não podemos dizer se essa bênção será alcançada neste lado do véu ou no outro. Mas o Senhor cumprirá suas promessas. Fim da citação. Então, a todos nós que enfrentamos desafios, que possamos dar o nosso melhor, fazer o nosso melhor. Eu conheci a igreja quando eu tinha 18 anos. Sempre procurei viver o Evangelho e ser um exemplo para meus filhos, para minha esposa, para os meus familiares. Meus pais não se batizaram na igreja e faleceram. Meus avós não se batizaram na igreja e faleceram. Embora eu tenha procurado e me esforçado para ser um exemplo para eles, e tenha comentado, enfim, sempre como membro ativo, e embora desejasse que eles pudessem conhecer o Evangelho e serem batizados, isso não aconteceu na mortalidade. O tempo passou, fiz as obras, realizei as ordenanças vicárias por eles e continuo exercendo fé de que o Senhor possa abençoá-los, para que eles possam receber todas as bênçãos de Abraão, Isaque e Jacó. O que eu quero dizer a todos vocês neste dia é: faça o melhor que puder. Continue vivendo o Evangelho com paciência. Lembra, paciência não significa parar. Paciência significa aguardar com fé, aguardar com esperança, continuar ativamente exercendo fé em Cristo, continuar ativamente realizando, vivendo o Evangelho e sendo um bom exemplo, com paciência, com amor. E eu gostaria de dizer a todos que me ouvem, que estejam passando alguma situação semelhante, que possam sentir amados, amadas pelo nosso Pai Celestial e Jesus Cristo. Faça o seu melhor, continue a exercer fé, para que no devido tempo o Senhor possa endireitar os nossos caminhos. Como disse o apóstolo, o elder Richard J. Scott, não sabemos se essas bênçãos acontecerão agora, neste mundo, na vida mortal, ou depois que partirmos daqui. Mas o mais importante é que nós possamos continuar fazendo o nosso melhor. E este é um convite que eu faço a todos nós, que possamos fazer o nosso melhor com paciência, com amor, sendo exemplo de viver o Evangelho e vivendo o Evangelho a cada dia, um dia de cada vez, tá bom? E esta é a mensagem que eu trago a todos vocês e deixo em nome de Jesus Cristo. Amém. Continue se cuidando desta pandemia, tenha os cuidados básicos, sempre quando chegar na sua casa, lave as mãos, a mão, elas transmitem muitas doenças, tenha todos esses cuidados para que você possa estar prevenido. Também convido a todos, né, para que possam tomar suas vacinas, se assim desejarem. Na grande maioria das pessoas que eu conheço estão ansiosos para tomar a sua vacina e se imunizarem. Pelo menos 3 ou 4 pessoas que tive a oportunidade de conversar relataram que estão assustados se tomam ou não vacina, né? Eu sempre falo, olha, eu já tomei a minha vacina, fui lá, tomei a vacina, minha esposa também tomou vacina, estamos agora, a partir da próxima semana, já tomando a segunda dose, e a minha esposa toma primeiro do que eu, e faça tudo que estiver ao seu alcance para se proteger. Procure ter bons hábitos alimentares, procure se exercitar, dar uma caminhada todos os dias, tome sol, coisas básicas, irmãos, irmãs, para podermos ter uma vida mais saudável, tá bom?
A minha esposa, nós comentamos, ela comenta muito que todos damos bastante ênfase ao armazenamento doméstico, né? E a minha esposa sempre comenta assim, olha, um ótimo armazenamento é você ter a sua horta. Nós temos o hábito, eu e minha esposa, de termos horta, né, plantar os nossos legumes, então vegetais, enfim. E nós sempre comemos a nossa saladinha da horta. É tão gostoso ir lá apanhar, é tão gostoso ir lá e pegar o seu... eu gosto muito de ir na horta e comer os tomatinhos assim, né, aquele cerejinho, é tão gostoso. Então procure viver o Evangelho, uma vida saudável e faça o seu melhor, tá bom? Tchau, irmãs, irmãos, cuide-se bastante. Tchau, crianças, jovens, um abração do Vovô Dé. Tchau.